Lucas 13, 10. Aí na sua Bíblia deve estar aí um título, A Cura de uma Enferma. Né? É isso mesmo. Dilson, muito obrigado, viu? Deus te abençoe, querido. Diz o texto. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quero te agradecer, Pai, pela bênção de lermos a tua palavra. Quero te agradecer porque Jesus é, Senhor, Senhor de tudo que há. Nós queremos te louvar, Pai, por essa história, por esse trecho registrado a nós, através do seu Santo Espírito, por Lucas, para que essas palavras chegassem até nós e pudéssemos tirar tantas lições aqui. Louvado seja, Senhor, o teu nome, por essa oportunidade de lermos a tua palavra e que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos faça, Senhor, olhar para as tuas coisas. Bendito seja o teu nome. Oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Era um sábado. Jesus, como sábado, como era de costume, estava na sinagoga. Há vários textos que falam que Jesus tinha por hábito, como bom judeu, estar na sinagoga aos sábados. Se tem um modelo de que é congregar, para mim é Jesus. Jesus estava todo sábado lá. Ele queria estar ali com aquelas pessoas, mas também ministrar ao coração delas. E Jesus estava numa das sinagogas, e veio ali na sinagoga, ou perto dali, nós não sabemos, uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E esse espírito de enfermidade fazia com que ela andasse encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então eu queria dar uma parada aqui para explicar uma coisa. Existem 3 tipos de doença para o ser humano. Uma doença adquirida em vida. Por exemplo, eu não nasci com sinusite, mas ao longo da vida passei a padecer desse mal. Lembre da mulher hemorrágica? Ela não nasceu hemorrágica. Ao longo do tempo, quando as regras começaram, ela passou a ter esse problema. Há pessoas que têm problemas, uma doença de nascença. Por exemplo, o cego de nascença. Eu não sou calvo de nascença, né? Então isso foi adquirido em vida. Outros nascem com um problema. Tudo bem? E existe um terceiro, que é o caso aqui desse texto, um espírito de enfermidade, quando um demônio toma conta da vida daquela pessoa e causa nela doença. Então, nem toda doença é adquirida, nem toda doença é de nascença, nem toda doença é causada por demônios, mas esse caso aqui era. E 18 anos, essa mulher era oprimida por Satanás, possessa por ela, para que ela andasse olhando para baixo o tempo inteiro. E aí o texto continua. Vendo a Jesus, olha lá, veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, havia 18 anos, e ela andava encurvada,
sem de modo algum poder endireitar-se. Satanás encurvava essa mulher, fazia-se mal para essa mulher, para que ela simplesmente olhasse o tempo inteiro para baixo, olhasse para o chão. Ela não podia olhar reto e muito menos olhar para cima. Mas naquela sinagoga está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Vendo aquela situação, vendo o mal que aquela mulher padecia, ele a chamou. Interessante que Jesus a chamou, vem cá. E disse-lhe, Jesus disse para ela, mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu não sei por que Jesus não trata ali com os demônios como ele fez muitas vezes. Jesus fala com ela, diretamente com ela. Você está livre a partir de hoje. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Ela que andava assim, agora ela se endireita. Começa a ver o mundo pela horizontal e ela agora tem condições de olhar para cima. E Jesus disse, você está livre, e ela se endireitou. E a partir desse momento ela dava glória a Deus. O inimigo fazia com que ela olhasse para baixo, o inimigo fazia que ela fosse impossibilitada ao longo de sua vida, pelo menos por 18 anos, não sabemos a idade dela, que ela não desse glória a Deus. E a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. E ela foi criada para louvor da glória do Senhor. Há um cântico que diz, para te adorar ao Rei dos Reis, foi que eu nasci ao Rei Jesus. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse cântico lá em Vila Mariana, Shekinah, um grupo na época de adolescentes cantou. Falei, que lindo isso, eu nasci para isso. Eu nasci para glorificar o meu Jesus. E essa mulher era impedida. E Jesus diz para ela, você está livre, acabou. Fica livre do teu mal. E ela se endireitou e passou a dar glórias a Deus. E nós vemos então que Jesus faz essa cura num sábado. E aí então, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus tinha feito um bem maior num sábado, disse, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurado, e não no sábado. Eu fico pensando que Jesus não olha para a lei como o ser humano olha. Jesus vê na lei um bem muito maior, porque ele é Senhor dela. Já parou para pensar nisso? Pensa junto comigo. Jesus é Senhor do sábado, ele é maior que o sábado, ele é maior que a lei, ele é Senhor da própria lei. Ah, pastor, tem coisas que Jesus não fala no Novo Testamento, a gente não sabe se está certo ou se está errado. Meus queridos, Jesus é Senhor de tudo o que há. Ele é Senhor de tudo o que há. E se ele cita aqui, ele vai falar da lei já já, é porque ele é Senhor dela. Foi ele que deu essa lei para Moisés lá. Mas ele é maior, ele é Senhor dela. Eles não veem a lei como Cristo vê, de nada entende. E Jesus, então, dá uma nova oportunidade para essa mulher, para essa senhora. 18 anos andando encurvada. E aí ele ainda tem que ouvir que, olha, vem na segunda-feira, vem na terça, não vem na quarta, vem na quinta, vem na sexta de manhã, porque ao pôr do sol é Shabá, melhor vocês não virem. Vem domingo, domingo vai ser o dia dos cristãos mesmo, então. E Jesus diz, hipócritas, quem é maior, um boi ou você? O mesmo Jesus que falou lá no Sermão do Monte, observai as aves dos céus, porque para o Senhor nós somos mais importantes do que as aves. Olhai os lírios do campo, nós somos mais importantes que os lírios do campo. Hipócrita, quem não solta o seu boi ou o seu jumento num dia de sábado? Quem é mais importante, o jumento, o boi ou aquela mulher? Padecendo de um mal, aprisionada por Satanás por 18 anos. Versículo 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Eu não sei por que Jesus a chamou a filha de Abraão. Talvez pela sua etnia judaica, pode ser. Talvez Jesus tenha a chamado de filha de Abraão
porque ela de alguma maneira creu e lutava e queria se ver livre daquilo, nós não sabemos. E ficou sabendo que Jesus estava na sinagoga. Eu confesso para você que eu não tenho ideia. Mas Jesus a chamou de filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Por 18 anos, ela só podia olhar para baixo. E tendo dito essas palavras, diz a Escritura, que todos ficaram envergonhados. Eu queria fazer algumas perguntas aqui para nós, para a nossa reflexão. Será que é tão difícil olhar para o alto? Será que é tão difícil pensar nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, como nós lemos em Colossenses capítulo 3? O apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto. E o Espírito Santo moveu Paulo para escrever isso, olha, pense nas coisas de lá. Não só pensar, mas também buscar as coisas lá do alto. Busque a glória lá do alto e não a glória deste mundo. Eu fico pensando que um torneio de futebol famoso se chama Glória Eterna. Eu falo, Senhor, misericórdia. Glória Eterna é Jesus. Porque acaba o ano, vai lá todo mundo se degladiar, disputar, xingar, tudo de novo no ano seguinte, e tudo de novo no ano seguinte, e tudo de novo no ano seguinte. Buscai as coisas do alto, busque a glória eterna de fato, que é Jesus. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia nos diz que Jesus foi tentado para obter das mãos do próprio Satanás a glória desse mundo, em troca do quê? De um ato de adoração. Leva Jesus, mostra os reinos do mundo e fala, ó, eu te dou tudo, se você se curvar diante de mim uma vezinha só. Jesus podia ter dito assim, você sabe quem criou isso tudo? Você sabe quem é o Senhor? Onde você estava lá em Gênesis quando eu fiz tudo? Junto com meu Pai. Mas Jesus, crente, aí Silvia, rema, ele cita a Escritura, diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque ele crê na palavra, ele é o Logos encarnado, ele é todo o arsenal de rema dessa palavra dita, porque tudo vem dele, por meio dele, para ele, porque ele é o Logos encarnado entre nós. E Jesus disse, a minha glória não está aqui. O meu reino não é desse mundo, é muito maior. Por que querer a glória desse mundo? Por que querer a glória de homens? Provérbios diz assim, seja outro que te louve e não a tua boca. Falamos hoje de manhã aqui sobre Salomão, né, Aninha? Na aula da Ana falamos aqui sobre Salomão. Não há nada novo debaixo do sol. Tudo é vaidade. E o próprio Salomão vai dizer, olha, daqui não. Pedi para o Rogério projetar ali, Eclesiastes 2, 1 a 11. Se tem alguém que de cátedra pode dizer essas palavras, foi Salomão. Salomão teve tudo o que ele quis. E se tem alguém que podia dizer, olha, eu experimentei de tudo e não serve para nada, e o princípio da vida é teme a Deus, foi Salomão. O livro de Eclesiastes, a Ana apontou isso, não é nada mais, nada menos, não só que um testemunho pessoal de Salomão sobre tudo que não dá certo nessa vida, e que nós temos que olhar para cima, sim, o tempo todo, porque no fim da vida já velho ele vai dizer, o princípio da vida é temer a Deus, o princípio da sabedoria é olhar para cima. E Salomão então chega no fim da vida dizendo que tudo é vaidade, correr atrás do vento. Ele podia dizer isso. Olha aí. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. A gente ri de piada, a gente dá boas risadas, a gente sorri com uma criança. Mas aí passa, ficamos tristes. Às vezes por nada, por coisas pequenas. Porque a alegria passa. 2. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Palavras pesadas. 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Então, vamos lá.
regendo-me contudo pela sabedoria, porque não é para qualquer um. Até ver o que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. 4. Empreendi grandes obras. A gente vai fazer uma reforma aqui, né? Pequenininha, já tira o sono da gente. Imagina Salomão. Difícil fazer obra, né, irmão? Empreendi grandes obras. Gente, Salomão fez mais obra do que aquele político famoso de São Paulo, que eu quase disse o nome dele. Quase eu o imitei. Edifiquei para mim casas. Plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim. E nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Olha, se Salomão pudesse pegar uma máquina do tempo, ir no Éden, pegar uma fruta lá diferente, ele faria isso. Porque ele plantou tudo que ele pôde. Fiz jardim, pomares, plantei árvores. É isso aí. Árvores frutíferas de toda espécie. 6. Fiz para mim açudes, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Uau! Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em minha casa. Também possuí bois e ovelhas. Gente, olha aí. Também possuí bois e ovelhas. Se fosse hoje, Salomão disse, eu tive o carro que eu queria. 0 quilômetro. Ele tinha os boizinhos e ovelhas 0 quilômetro. E possuí mais do que os reis que viveram antes de mim em Jerusalém, inclusive meu pai Davi. 8. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouros de reis e de províncias. Lembra da visita da rainha de Sabá? E a rainha de Sabá deu ouro para Salomão. Eu já disse isso aqui, vale a pena esse estudo. Asnaus de Irão, parceiro, né, amigo de Salomão, provavelmente vieram aqui trazer ouro daqui para lá. Tem estudo sério sobre isso. Fica a dica, olha a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, as inscrições que estão lá. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores. E não só cantores, mas cantoras. E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. 700 esposas. 300 concubinas. Salomão. Eu não vou falar o que o meu filho disse na adolescência, mas que dá vontade de dar. Posso falar? Melhor não. Mas Salomão, 1000 mulheres, sem sogra, a beça, tudo para ele, tudo à disposição. Ele era rei. 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, inclusive meu pai Davi. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Salomão foi sábio. Trouxeram aquelas 2 mulheres brigando por um filho. Ele falou, pega a espada. Corta o bebê no meio e acabou a briga. E aí a mãe verdadeira disse, não, entrega para ela. Entrega para ela. Prefiro meu filho vivo. Salomão falou que ela é a mãe. Ele era esse homem extremamente sábio para fazer tudo que ele fez. E para você não ter dúvida, Jesus, no Sermão do Monte, disse que Salomão era glorioso. Nunca escondeu essa verdade. 10. Eu queria parar aqui. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Ele viu uma coisa, ele queria, era dele. Não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma. Qual a conclusão que ele chega no fim da vida? Obrigado, Rogério. Que tudo é vaidade. O Senhor Jesus, então, através dessa história, está ensinando, através da cura dessa mulher, tirar o diabo daquela mulher que Satanás aprisionava, para que ela tivesse o privilégio de olhar para cima e dar glórias a Deus. Porque esse é o sentido da vida. Jacó teve pensamentos de morte. Alguém falou de Jacó aí, José do Egito. Alguém estava falando, acho que era Jordânia, a gente estava conversando antes do culto aqui.
quando ele foi enganado por seus filhos acerca da suposta morte de José, chorando, o que ele falou? Chorando descerei ao meu filho até a sepultura. Quando ele teve esse pensamento, quando ele achou que José havia morrido e os irmãos tinham forjado a morte de José, vendido José como escravo para o Egito, Jacó olhou para baixo e disse: eu quero morrer, eu quero encontrar meu filho no Sheol, eu quero encontrar meu filho no mundo dos mortos, e eu vou descer chorando à sepultura. Mais de 20 anos depois veio a fome, os irmãos, os filhos de Jacó estão lá no Egito. Olha, tem um governante lá, ele mandou descer. Jacó começa a olhar para cima. E ele bendice o Deus de Israel. E é ali que o Senhor começa a mudar a sorte dele. E ele chega no fim da vida dizendo: basta, eu vou ver meu filho de novo, porque eu olhei para cima e vi a Deus. Jó maldisse o dia do seu nascimento ou não? Quem aqui já leu o livro de Jó? Ah, pastor, eu não gosto de ler Jó porque eu tenho medo daquelas coisas acontecer comigo. Pode ler. Se está no plano de leitura bíblica, chegar perto de Jó, não tenha medo, né? Jó maldisse o dia do seu nascimento. Então lê Tiago, porque lá fala assim: entende o ouvido da paciência de Jó, né? Cita também. Jó maldisse o seu nascimento, e ao olhar para baixo, o que Jó viu? Viu duas coisas. Primeiro, as suas perdas. Perdeu o filho, perdeu bens, perdeu tudo. E viu também as suas chagas. Aí eu vou pedir ajuda lá para o Rogério Tonhete mais uma vez, Rogério. Jó 19, 25 a 27. Jó começa a olhar para cima. E olha o que ele diz. Jó 19, 25 a 27. Eu quero que você acompanhe aí comigo. Jó é antes de Salmo, bem pertinho ali no Salmo. Olha lá. Jó 19, 25. Eu vou lendo devagar, daqui a pouco vocês acompanham. É esse aí, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Para onde Jó agora está olhando? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Agora ele não vê chaga, agora ele não amaldiçoou o seu nascimento. Ele diz: o meu Redentor vive, vai se levantar e a minha carne vai ser restaurada. E eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o meu coração. Interessante que Jó chama esse Deus a quem ele olhou de Goel, Redentor, Salvador dele, e a gente sabe quem é. E o Senhor muda a sorte dele, ao ponto dele dizer então: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, o que impede você de olhar para cima? O que impede você olhar somente para Jesus? Os fariseus olhavam aqui, o chefe da sinagoga olhou aqui e falou assim: é o sábado, é a lei, mas não é assim que Cristo vê. Cristo pensa diferente e ele diz: olha lá para cima, está tudo lá em cima. Não é o aqui e agora, porque Jesus tem algo sempre maior. Nós passamos por dificuldades aqui. Mas a nossa vida tem que ser pautada nas coisas do alto. E o Senhor nos acrescenta aqui. É para Ele, é por meio dEle, é para Ele. Pastor, eu estou precisando de emprego. Louvo o Deus dos céus, Ele vai mudar a sua sorte. Pastor, eu estou com dificuldade nessa área. Louve o Deus do céu, busque o céu, busque a Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, porque é Ele que muda a nossa sorte, é somente Ele. E tudo vai ser consequência desse relacionamento com Ele. Eu gosto muito de Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Busca Jesus, Ele quer ter intimidade com você. Trabalhar as coisas mais íntimas que afligem talvez o teu coração. Não interessa o que os outros acham, o que os outros pensam.
o que você acha. Mas interessa o que Jesus acha. A glória dele. Olha que Jesus disse: aquele que me ama, guardará a minha palavra. Você ama Jesus? Busque as coisas lá do alto. Busque as coisas que agradam a Ele. Certa feita, o apóstolo João, também inspirado pelo próprio Espírito Santo, disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que nós vamos levar aqui? Nada. Likes, celebridades. Um irmão me mandou um texto de uma pessoa aí, de celebridade do mundo religioso. E eu citei um filósofo americano que dizia assim: o que você é, do século XIX, o que você é fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Tem gente postando aí, eu vou. Sim, a gente brinca. Essa semana eu vi que o único xará que eu tenho, igualzinho meu nome, era um mousse para cabelo, para facial. Falei, olha que interessante, né? Falei, isso aqui é interessante. Vamos ver quem vai rir. Mas é brincadeira. Mas tem gente que não precisa daquilo. Vamos contar quantos. O que é isso? Não. Então eu vou na padaria, estou na padaria, né? Com o Edu Volpe. Gente, o que é isso? A gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor e principalmente a favor de Jesus. Eu quero convidar a você olhar para cima. As piores criaturas, as piores coisas se arrastam pelo chão. Querem ver? Barata, rato, serpente. E o Senhor Jesus está dizendo para você o contrário. Olha para cima. O que era a vida dessa mulher encurvada? O que ela avistava? Talvez ela podia ver só pés sujos, eu não sei. Eu sei que ela olhava para baixo. Uma vez me perguntaram se essa mulher encurvada era da parábola da dracma perdida, porque parecia que ela andava assim procurando. Eu acho que não. Mas essa era a vida dela, olhar para baixo o tempo inteiro. E Jesus então a cura. Num toque, na sua palavra: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impõe as mãos, e quando Jesus põe a mão, ela se endireita e ela dá glória a Deus. Eu quero convidar você a dar glória a Deus. Nós temos muitos motivos para dar glória a Deus. Quantas orações aqui de gratidão em silêncio vocês fizeram? Vamos agradecer mais. Quando eu prego essas coisas, pode ter certeza que tem a mão da dona Márcia. Você está ficando chato. Vamos olhar para cima, vamos agradecer. Principalmente no inverno, eu sofro um pouco mais. Dói mais. Mas a gente vê o amor de Jesus e Ele está nos ensinando. Olha para cima o tempo inteiro. O diabo a escravizava para ela olhar para baixo. 18 anos. E Jesus a cura no melhor dia. Não foi numa segunda-feira, não foi no domingo. Foi no sábado, no dia da adoração do povo judeu. Que interessante. Porque aquele era o dia da adoração. E Jesus faz aquele milagre ali. No melhor dia. No dia do culto, no dia da adoração. Sabe por quê? Jesus queria dizer para ela, Jesus queria dizer para quem estava dentro dela oprimindo, Jesus queria dizer para os hipócritas da sinagoga e todos os que estavam ali, que Ele é Senhor sobre tudo que há. Ele é Senhor sobre os nossos dias. Ele é Senhor sobre a nossa vida, Ele é Senhor sobre o meu amanhã, Ele é Senhor sobre os nossos ministérios, Ele é Senhor sobre o que nós vamos fazer, sobre os nossos projetos, os nossos planos, as nossas frustrações. Jesus é Senhor de tudo, absolutamente de tudo que é, do que há. Jesus é Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, meu irmão, minha irmã. Ele é Senhor. Então, Ele liberta, agora ela olha para cima. Agora ela tem os olhos na eternidade e louva a Deus. Agora os seus pensamentos são para Ele. E quando eu olho para esse texto, eu me identifico com ele. Porque eu vejo que aquela mulher precisava ser livre para olhar para cima.
E o inimigo tenta de todas as formas fazer com que nós olhemos para baixo, para aqui, para as coisas daqui. Mas Jesus está falando, é para lá. Nicole e Vini, o casamento de vocês ser muito feliz, porque eu sei que vai ser, é quando todos os dias vocês olharem para Jesus e falar, seja Senhor da nossa casa. Ele é o maior interessado. Vocês ouviram isso, eu estou repetindo hoje. E poderia ser tão diferente. Às vezes as coisas podem ser muito diferentes. Mas Jesus está dizendo, olha para mim, eu não quero absolutamente nada para mim, somente para o meu Jesus. Mas você vive isso 24/7? Não, eu tenho que clamar. Todos os dias, Senhor, eu quero olhar para Ti, eu quero olhar para o alto. Então, quando você busca o alto, o Deus lá do alto, olha que bonito, Ele se inclina. Kumar Hashem, quer dizer, Ele se inclina para mim. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor, como disse o salmista. Ele é que se inclina e nos ouve. Atenta seus ouvidos para me ouvir e ouvir cada detalhe, como um pai faz como seu filho. Eu aprendi através de alguns irmãos e irmãs, quando você conversar com uma criança, quando for conversar com uma criança, quando você conversar com o seu filho ou a sua filha, incline-se e fale na alturinha dela. Nem sempre dá porque dói as costas, mas faça. Como um pai faz com seu filho. A sua intimidade com ele aumenta. Porque você olha para cima e ele olha para baixo e quer ter intimidade com você. Assentar-se à mesa com você. Ele a tudo nos ouve e nos faz andar altaneiramente. Jesus poderia ser tudo diferente, mas não a minha vontade, mas a tua. Faça-se a tua vontade, não o meu desejo, mas o teu. Nenhum laço sobre mim, apenas o único laço que me prende a ti, que é o laço da cruz. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a minha vida, nossas vidas, para que nós olhemos para Ele. Precisamos olhar para Jesus sempre. A palavra de Deus nos diz, buscai as coisas lá do alto, e não as que são daqui da terra. Enquanto o pessoal se dirige para cá, para a gente terminar com um cântico, eu queria citar o exemplo da nossa irmã Maria, mãe do Senhor. Porque ela foi um exemplo para mim. Exemplo ela foi. A Bíblia diz que quando ela foi chamada, ela faz as perguntas dela. Isso não é normal. Como é que eu estou grávida se eu não tenho homem nenhum? O que vai ser gerado em ti é do Espírito Santo. E ela diz que se cumpre em mim a tua palavra. Isso é humildade, isso é submissão. E ela vai, então, não ela, mas o Espírito Santo, através dela, compor um cântico lindo, muito parecido com o cântico de Ana em 1 Samuel. Que ela fala, minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E aquele que foi gerado nela era o Salvador dela também. Vamos olhar para cima, gente. Quero convidar a igreja, esse espírito de gratidão e de ter os olhos em Jesus a começar em mim. Amém?